Bom dia, amados, a graça e a paz de Jesus. Essa manhã quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor, que Deus tem falado ao meu coração, ouvido ao meu coração. Quando nessa manhã eu acordei, quer dizer, o Senhor me acordou e lembrou a mim uma palavra que eu gostaria de compartilhar com você, que se encontra em Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12, e o versículo 48 vai dizer o seguinte: mas aquele que não conhece e pratique coisas merecedoras de castigo receberá pouco açoite. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Quando eu lembrei desse texto, quando há muito tempo atrás o Senhor havia me chamado para o ministério da intercessão na minha igreja, e eu lembro que já desde aquela época eu já sempre fui envolvida com a obra do Senhor, e eu sempre busquei, sempre fui uma pessoa dedicada, e não digo isso com orgulho, digo com alegria no meu coração, pois eu tenho prazer em buscar a presença do meu amigo Jesus, porque eu sei que só Ele é que traz a verdadeira alegria. E naquele tempo eu já era envolvida com a obra do Senhor, e o Senhor me chamou para eu exercer mais essa função de dirigente, do ciclo de oração da minha igreja, onde não existia ciclo de oração na minha igreja, e Deus me colocou ali na frente para que eu pudesse estar à frente daquela obra, uma igreja tradicional, e onde o Senhor, por sua infinita misericórdia, estava me usando ali. E eu lembro que em determinadas, quando terminava o ciclo da oração, eu continuava fazendo aquilo que o Senhor havia chamado para a minha vida. Então, logo após o ciclo de oração, muitas vezes a gente tinha que ir fazer visitas a enfermos, e eu continuava com a minha lida. E certa vez o Senhor usou um pastor para a minha vida e me deu esse versículo, porque eu lembro que no momento eu estava por uma irresponsabilidade de uma auxiliar, no tempo tinha auxiliar de enfermagem, eu tinha levado uma pancada na perna, feito uma feridinha, e ela falou que era um furúnculo e tal, e começou a espremer, e essa ferida virou um abscesso na minha perna, onde necrosou. E eu lembro que eu, com muita febre, tive que tomar bezetacil e antibiótico, e tinha que fazer a raspagem todo dia, era um sofrimento. E eu não deixei de fazer a obra do Senhor. E eu lembro que nesse período as pessoas também continuavam me pedir oração. E eu ficava questionando muitas vezes. E eu dizia assim: eu entendo, Senhor, que a tua palavra diz que na nossa fraqueza, como o Senhor disse para Paulo, que a tua graça nos basta, porque o seu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. E eu sempre meditei, Pai do Senhor, Cássia Andrade, eu sempre percebi o que o Senhor queria para a minha vida, e que eu, por mim mesmo, por mim só, eu não conseguiria, mas sei que o Senhor tem sido minha força, o Senhor tem sido o meu refúgio, a minha fortaleza. Pai do Senhor, muito feliz por você estar aqui, Cássia, viu? E daí, o Senhor falando ao meu coração, e eu, com muita febre, deu princípio também de erisipela, e eu me lembro que esse pastor me deu esse versículo, e ele falou: para a tua meditação, vaso,
porque tu és muito especial para Deus. Se Deus está te dando, é porque Ele sabe que você tem capacidade de exercer. Ele sabe que você confia que a tua força vem do Senhor. E a tua dependência é dele. E naquele momento eu fiquei meditando e esse versículo sempre ficou marcado na minha vida, né? Assim, a quem muito é dado, muito é cobrado. A quem muito é revelado, muito exigido. Muitas vezes Deus vai nos exigir algo, né, da nossa vida, mas porque Ele sabe que somos capazes de realizar nele, porque Ele conhece o nosso coração. E essa semana, quando estava iniciando a campanha, que foi o Senhor que tinha falado ao meu coração a respeito dessa campanha, né, que os nossos celeiros se encherão das mais variadas provisões do Senhor. Eu fui acometida de uma virose, né, assim, e não foi oh, meu Deus, esqueci agora. Essa virose agora, né? Fugiu da minha mente agora. Não foi, né? Mas eu fiquei com muita febre, dores no corpo, né? Assim, e a minha garganta inflamada. Como a gente diz, né, o pessoal do mundo, parece que às vezes as coisas não vêm separadamente, aí veio uma crise de coluna, né, muito forte, então dores do corpo e muita febre eu estava tendo. Mas daí foi quando, nessa manhã, né, assim, Deus levantou e eu não tenho problema de honrar aos vasos, né, assim, graças a Deus, Deus conhece o meu coração. E eu estou fazendo essa live para agradecer ao Senhor pela vida de Bruninha, a vida de Camila, né, e a vida de Irmã Neide em particular, né, assim, que sem saber, né, porque eu não comentei com ninguém, a não ser com pastora Cris, bem alto, assim, por alto, não entrei no detalhe, né, de nada, e só comentei e fiquei continuando a fazer a campanha. Durante toda essa campanha, Deus levantou tanto a vida de Camila como a vida de Bruninha, né, para todas as manhãs, né, assim, acordava ela dando bom dia e Bruninha insistentemente perguntando: mãe, a senhora está melhor? A senhora está melhor de manhã, de tarde, de noite? E era algo muito constante. E eu não querendo, né, porque não que eu não confie nos outros, mas como eu entendo esse versículo que eu acabei de ministrar, que aqui muito é dado e muito é cobrado, né? E eu sei de onde vem a minha suficiência. E eu sabia que se Deus tinha falado comigo, Ele iria me dar capacidade para realizar a obra que Ele tinha chamado, porque Deus nunca vai te entregar nada que você não seja capaz de realizar. Né? Deus nunca vai fazer Ele te chamar para algo que Ele não te capacite para isso. Eu sei que Deus tinha um propósito nessa campanha, tinha um propósito de me usar como um canal somente para a tua vida, querida, porque eu sei que Deus fala com você, mas eu sei como pastora, como líder, né, assim, muitas vezes as pessoas esperam muito de nós, cobram muito de nós, né, assim, quando Deus também fala com você, mas às vezes a gente não quer realizar, porque a gente não quer se comprometer, né, com a obra do Senhor, se comprometer com os irmãos, porque nem sempre é muito fácil, querido, é muito fácil, né, porque aquele que o Senhor coloca na linha de frente são os primeiros a levar o contra-ataque, né, mas o Senhor, em todo momento, estava usando a vida de Camila, a vida de Bruna, né, assim, e eu percebendo que elas estavam orando por mim e elas sempre lançando palavra profética sobre a minha vida sem entender, né, e eu não compartilhando, e você está livre aí para perguntar a Bruninha, né, e a Camila, se eu compartilhei com ela, né, ou pedi oração, em nenhum momento, ao contrário, estava o tempo todo orando só pela vida de vocês. E ontem, quando
ainda estava com febre, com muitas dores no corpo ainda, e fui me deitar e orando ao Senhor. Na quinta-feira, não, na quarta-feira, irmã Neide, né, falando comigo no privado, ela mandou um testemunho que tinha acordado logo cedo e o esposo ainda não tinha acordado. Ela saiu do quarto, foi para o quarto do filho dela e foi orar. E dali o Senhor começou a usar a vida dela para revelar a minha vida. E ali ela começou a dizer o que o Senhor estava fazendo, o que o Senhor estava exigindo de mim, mas que eu iria ver o que Deus ia realizar na vida de cada um, né? Assim, porque o importante foi a minha obediência. Deus sabia como eu estava, mas Ele era a minha força. E eu lembro que quando foi se Bruninha puder me corrigir, né? Assim, eu não sei se foi na terça, Bruninha, ou foi na quarta, em que Bruninha recebeu o dom de línguas, né? Quando na segunda-feira do jeito que Deus sabe como é que eu estava, e Deus sempre me exigindo mais, e eu dizendo: Senhor, como eu vou ficar 1 hora louvando ao Senhor? Olha a minha situação, olha como é que eu estou, Senhor. E o Senhor está dizendo: filha, a quem muito é dado, muito é cobrado, mas a quem também é exigido, Ele também vai dar capacidade para isso. E eu fiquei 1 hora louvando ao Senhor, sem olhar para a resposta de ninguém, se alguém estava recebendo. No outro dia, a mesma coisa, né? Só orientei, algumas pessoas ficaram chateadas, né? Assim, questionando, mas me desculpe, sem querer ofender ninguém, eu prefiro ficar com o que Deus fala comigo. E aí, continuei, instruí o que Deus tinha falado, pessoas entenderam e ficaram louvando. E quando foi estou esperando, né, Bruninha, confirmar se foi na terça ou foi na quarta-feira que ela recebeu o dom, estava louvando mais uma vez. E daí, ela tinha pedido oração pela sobrinha dela, que tinha ido para o hospital, né, que estava vomitando. E eu continuei sem responder na quarta. Obrigada, Bruninho. Né, sem responder, e porque o Senhor tinha falado que era 1 hora ininterrupta de louvor, e que Deus estava agindo no louvor. E eu disse: tá certo, Senhor. Quando eu terminei o louvor, eu fui orar pela vida da sobrinha de Bruninha, né, assim, e naquela oração, quando eu terminei, eu falei para o meu Senhor, eu disse: Deus, me dê um sinal. Eu sei que tu podes fazer como tu queres, tu não está sujeito à minha vontade, tu não precisas provar nada para mim, tu é fiel a ti mesmo, não é fiel a mim, é fiel a ti mesmo. Mas, Senhor, me mostra que vale a pena, Senhor, né, tá intercedendo, tá, né, colocando essas vidas diante do teu altar, Senhor. E tu sabes para mim o quanto é importante a tua presença, o teu derramar do teu espírito na vida, porque eu acredito ao que a tua palavra diz, que quando nós buscamos primeiro o reino de Deus, as demais coisas são acrescentadas em nossa vida, né? Eu discordo com as pessoas que só visam um Deus que tem que estar disposto a lhe dar dinheiro, a lhe dar bens, né? Quando você tem que o amá-lo, porque ele te amou primeiro, porque ele é o teu Salvador. Ele sabe o que você necessita. E eu fiquei ali em oração. Pouco tempo depois que eu terminei de orar, eu deitada no quarto, com muitas dores. O Senhor, enquanto eu caminhava, o Senhor falava ao meu coração: eis que te dou a resposta hoje, agora, né, para alegrar o teu coração. O telefone tocou, tinha sido Bruninha, até estava evitando até de falar com as pessoas por telefone, porque eu não queria demonstrar, né, não fraqueza, mas eu estou dizendo a situação que eu estava. E porque para mim essa campanha ia uma retrasada, né, assim, foi uma das mais difíceis que eu
dirigir, né? Mas teve a cobertura, Deus levantou a vida de Lidiane para orar pela minha vida, como há um tempo atrás também Deus levantou a vida da pastora Cris em jejum, né, para me dar cobertura em jejum. Toda vez que eu entrava no período de oração, ela entrava meia hora antes, intercedendo pela minha vida, né? Então, assim, sempre Deus me ajudou, levantando pessoas em cobertura, porque quando a gente está à frente, né, assim, como eu falei, né, na linha de frente, contra-ataque sempre vem, né? E daí o telefone tocou e foi Bruna falando que havia recebido o dom. E eu fiquei muito feliz, né? E daí, quando eu fui chorando muito, ela viu, né? Assim, eu estava muito, muito feliz mesmo. E daí foi quando eu ouvi também o testemunho de Camila, né, contando que Deus realizou na vida dela, né? E depois, quando foi na quarta-feira, ou foi na quinta, né, o Senhor tomou a irmã Neide e começou ali, né, assim, eu até disse, ela perguntou a mim se eu podia testemunhar, eu disse que podia, não tinha nenhum problema, né, assim, testemunhar. E daí, ela, não sei, né, o que realmente, assim, o que ela falou particular comigo, porque foi o Senhor usando a vida dela para mim, né? Então eu sei que, querida, nessa campanha Deus realizou variadas provisões na nossa vida, né? Foi um agir de Deus, um poder do Senhor. E quando foi ontem à noite, eu ainda estava, né, assim, com muitas dores no corpo e ainda com febre, né, assim, e eu vim me deitar logo cedo, era mais ou menos umas 7 horas, e eu vim me deitar, e eu orei ao Senhor, e eu disse, Senhor, eu sei que o Senhor abençoou tanta vida por me usar a minha vida, e eu queria que a tua graça também me alcançasse, né, nessa manhã. Eu sei que existem pessoas que têm orado pela minha vida, Senhor, e quando foi agora pela manhã, né, assim, me acordei sem dores, né, sem febre, né, no corpo, e eu louvo ao Senhor. E foi quando o Senhor, né, antes de eu fazer a minha devocional, me deu essa palavra. Paz, Senhor, Ivanilza, né, quando o Senhor me deu essa palavra, filha, a quem muito é dado, muito é cobrado. A quem o Senhor não dá nada, Deus nada vai acrescentar, Deus nada vai cobrar para as pessoas, né? Aí, ou seja, você não pode dar uma coisa que você não recebe. Se você não recebe unção de Deus, você não tem como passar a unção de Deus, entregar a unção de Deus para a vida de outras pessoas. Não é? Muitas vezes as pessoas vão querer, né, assim, por exemplo, se você não tem uma vida de oração, uma vida de intercessão, uma vida em que a gente vê a beleza de Cristo, a intimidade, como é que você vai poder dar isso para outras pessoas? Não tem como, querida, não tem como. E aí talvez você esteja, talvez como algum tempo, há muitos anos atrás eu questionei esse texto, quando esse pastor havia me dado esse texto para minha meditação. Quando eu não entendia, eu disse, Senhor, por que, né, que eu sou envolvida na tua obra? Tu sabes que eu não nego, né, assim, fazer a tua vontade, renuncio muitas vezes à minha carne mesmo, né, para fazer a tua vontade, porque tu sabes o meu prazer em te obedecer. E muitas vezes passamos isso na nossa mente e a gente questiona e a gente diz, talvez muitas vezes a gente até questiona, e vale a pena ser crente, vale a pena obedecer, vale a pena servir. Parece que, como uma vez eu ouvi uma irmã, né, que dizia assim para mim, não, menina, parece que quanto mais ora, mais assombração aparece. Tem momentos na nossa vida que nós vamos nos deparar com essa situação mesmo. Nós vamos olhar e vamos questionar
Por que, né, que muitas vezes, e por isso que as pessoas não entendem quando Asaf, né, olhou para o ímpio e ele começou a questionar porque o ímpio prosperava, porque o ímpio vivia daquela forma e ele, como servo do Senhor, estava passando por algumas situações. Mas quando o Senhor faz ele cair em si, ele entende e ele pode compreender o que o Senhor diz, né? Que daí então nós veremos a diferença entre o justo e o justo que serve e que não serve ao Senhor. Querido, aquele que serve ao Senhor, aquele que tem intimidade com o Senhor, aquele que tem a presença de Deus constante na sua vida, querido, ele pode até ser como comparado a uma palmeira, que ela pode até se envergar, mas ela não quebra, não é? Porque a presença do Senhor é na minha vida e na tua vida, querido. Muitas vezes a gente não vai entender, né, como nós vamos conseguir suportar determinadas coisas. Teve momentos que, se não me falha a memória, eu acho que foi até na quarta-feira, foi que a campanha da gente foi até na quinta, né? E eu me lembro que na quarta-feira, quando eu acordei, eu disse: Deus, hoje eu vou encerrar essa campanha. Senhor, eu não me encontro em condições. E o Senhor dizia ao meu coração: eu sou a sua força. O meu poder, Adriana, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu vou mostrar a você que através da sua obediência eu derramo graça, eu derramo poder, eu derramo sinal. E eu ficava sem entender. E eu disse: Senhor, porque você sabe que diante do Senhor eu não posso me esconder. E eu não me encontro em condições, Senhor, de levar adiante, Senhor. Não entendi o porquê o Senhor... que conhece todas as coisas, já sabia porque o Senhor permitiu. Podia ser em qualquer outro dia. E o Senhor disse: filha, porque eu escolhi você. Eu sei, filha, que eu posso contar com você. Se eu chamar alguém, se eu colocar alguém não vai se sentir, querido, no primeiro medo, no primeira cara feia, vai recuar. Mas você, filha, já teve experiência por trás da malhada, você já teve experiência por trás do deserto. Esse deserto, essa situação não te abate, esse deserto, essa situação não te amedronta. Eu te habilitei a rasgar o urso pelo meio, a rasgar o leão pelo meio, querida. Querida, se levante na autoridade que eu dei para você. Oh, querida, pense você que não é fácil, não, e talvez você que esteja aí do outro lado, olhando, achando, né, assim, que isso seja um desabafo, porque quando a gente ainda está em alguma situação, como levanta pessoas para apontar o dedo para a nossa vida, para questionar a nossa vida, sabe? É muito bom dizer que ama a pastora, é muito bom dizer quando tudo está bem, quando a pastora pode te ajudar em algo. Mas se é algo que eu tenho aprendido com a palavra de Deus, lá Provérbios de Salomão, ele vai dizer: em todo o tempo amo o amigo, mas na angústia se faz um irmão. É na angústia que a gente vai ver quem são os nossos amigos, quem estão junto conosco, não é? Quem é que paga o preço por nós. Por isso, querido, que muitas vezes eu procuro ensinar a cada um de vocês a ter uma vida de oração, uma vida de busca, querida, porque infelizmente existem pessoas, querida, que sempre vão apoiar em você, vai apoiar na tua oração, mas na hora que mais você precisa, não vai ter a sensibilidade de se colocar na brecha, se colocar na posição de intercessor. Querido, como é difícil ver, né? Eu tô no da gente, Bruninha. No grupo da gente, que entrou uma pessoa que eu não tô sabendo, mas não é meu amigo não. Aí, eu tô no meu, né? No da gente, grupo da gente. Alguém me responde, porque da outra vez eu entrei no grupo, no meu, né, particular, mas eu acredito que eu entrei no meu. E daí,
Quando o Senhor falou essa palavra para o meu coração, Ele está me explicando e te explicando nesta manhã. A quem muito foi dado, muito será exigido. Obrigada, Ivanilza. Obrigada, meu amor, viu? A quem muito é dado, será exigido. Querido, sabe, obrigada, quando eu vi, Ivanilza, obrigada, minha flor, quando o Senhor nos dá uma unção, quando o Senhor nos chama, quando o Senhor nos capacita, querido, a gente vai além das nossas forças, além das nossas limitações, porque o Senhor nos chamou. Paulo, quando ele estava, porque muitas vezes alguém acha que porque tem um chamado de Deus, porque Deus escolheu, vai ser isento de qualquer dificuldade, de qualquer problema, de qualquer enfermidade, de passar por alguma provações, né? Às vezes a gente tem a tendência de achar, não, mas é a pastora não sofre, a pastora não passa por nenhuma situação, porque ela é pastora. Não, querida, Paulo, o apóstolo do Senhor Jesus, a Bíblia vai dizer que por 3 vezes ele orou ao Senhor, tinha um espinho na carne. Os historiadores, né, que estuda toda a história, alguns falavam que era uma cegueira, né, uma miopia, um grau tão forte naquele tempo, se não se tinha, né, a tecnologia que tinha hoje, e por alguns respaldos, porque Lucas vai escrever, Timóteo ele vai escrever, né, algumas cartas de próprio punho, Paulo vai escrever, mas outras ele vai ditar. Então, algumas pessoas dizem que era a visão dele, que ele já não conseguia enxergar, outros diziam que era uma úlcera que ele tinha e era muito forte, com aquela crise. E Paulo orou 3 vezes ao Senhor. E o Senhor sabe o que respondeu para ele? Paulo, a minha graça te basta. Sabe que muitas vezes você vai ficar orando, pedindo ao Senhor, dizendo, Senhor, né, me livra dessa situação, Senhor, faz isso por mim, Senhor, olha, e muitas vezes a gente vai, porque eu não sou diferente de você não, querido, mas eu me policio, mas muitas vezes a gente vai questionar e dizer, Senhor, eu estou orando, Senhor, eu estou jejuando. Senhor, eu estou fazendo isso. A gente começa a se justificar, a aprender. Senhor, muitas coisas que a gente está fazendo, né? E o Senhor vai dizer, como ele disse para Paulo, a minha graça te basta. Basta a minha graça na tua vida. Porque a minha graça... Voltou? Porque no meu deu pausa. Vocês estão me ouvindo agora? Se alguém puder me responder. Voltou? Vocês estão do outro lado, estão conseguindo me ouvir? Porque no meu apareceu pausa. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. Se eu ainda estou no ao vivo, se você aí do outro lado puder, por favor, me ajudar e me responder. Então, deixa eu entrar e sair de novo. Não sei se você está aí me ouvindo do outro lado.
certo? Mas eu vou continuar, tá bom? Aqui tá, para mim agora tá aparecendo que eu tô de novo no ao vivo, tá bom? Então, quando, né, a gente vê que nem por isso Paulo ficou, não aconteceu algumas situações na vida de Paulo. Querido, eu quero dizer para você que o poder do Senhor se aperfeiçoa na tua fraqueza. Por isso, como está escrito na palavra e nesta manhã, o Senhor traz ao meu coração, ao teu coração, nos ensinando: a quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito será pedido. Sabe? Se Deus confiou, né, a tua vida, se Ele confiou, né, ao ministério, né, com certeza será muito mais pedido de mim do que de você, né? Portanto, nessa manhã, né, uma palavra